Tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, Raudinei Alves. Alô, Edinaldo Santos, muito boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui na Rádio Jornal, no Bola Rolando. O Sport começou hoje a preparação pro jogo da quarta-feira, a segunda partida da final do Campeonato Pernambucano, jogo contra o time do Retrô. Mas queria abrir o noticiário, Edinaldo, antes da gente falar da final, pra repercutir um pouco a partida de sábado, né? A estreia, tão esperada estreia na Série A do Brasileiro, contra o time do São Paulo. Um resultado que, na minha opinião e para muita gente, foi positivo. Um ponto lá no Morumbi contra o São Paulo foi uma estreia talvez melhor do que a grande maioria das pessoas esperava. Você sabe que essa estreia do Sport na Série A, essa estreia tão esperada, né? Afinal de contas, foram 3 temporadas de luta para voltar à Série A. Mas essa estreia contra o São Paulo no Morumbi estava deixando o torcedor cheio de temeridade, né? Por quê? Por causa da irregularidade do time nessa temporada até agora. E tudo isso ficou na cabeça do torcedor, principalmente aquela péssima partida diante do Altos. Então ficou todo mundo aí ressabiado, com medo da estreia. O que é que pode acontecer com o Sport nessa estreia contra a equipe do São Paulo em pleno estádio do Morumbi? Só que o Sport terminou fazendo um jogo seguro e inteligente, né, rapaz? Fez um jogo seguro, fez um jogo inteligente, povoou bem o meio de campo, botou 3 volantes ali com a entrada do Duqueiroz. Realmente evitou por diversas vezes as ações ofensivas do time do São Paulo. Tomou uma pressão mais forte nos primeiros minutos, mas depois conseguiu controlar, né? E a gente tem que dizer aqui que, em termos de primeiros minutos de jogo, o Sport terminou levando sorte, porque se aquele gol de pênalti sai aos 2 minutos, mudaria muita coisa na partida. O Caleri chutou pra fora. Rapaz, o Caleri, ele botou a bola nas alturas, desafinou totalmente, né? Um artilheiro como o Caleri chutar daquela forma. Mas isso acontece, né, gente? Quem não lembra da Copa do Mundo de 1994, quando aquele atacante italiano terminou botando a bola nas alturas também, desafinando totalmente. Então isso acontece com um jogador profissional, mas não pode, né? Não pode perder uma oportunidade daquela. E outra coisa, né? O Sport não estava enfrentando qualquer time, estava enfrentando o time do São Paulo, que é um forte candidato a entrar na fase de grupos direta da Taça Libertadores da América. Então achei que o Sport fez um jogo seguro, fez um jogo inteligente, não ficou lá atrás o tempo todo. Claro que ele ficou mais precavido, marcando lá atrás, mas na hora que tinha chance ele aplicava um contra-ataque inteligente, um contra-ataque agudo, compacto, levando perigo em algumas oportunidades para o time do São Paulo. Tanto que criou uma chance ali com o Pablo, né, no primeiro tempo, depois teve uma boa chance com o Hereda, quase faz um golaço. Mas o time do São Paulo, sem dúvida, até por jogar em casa e por precisar do resultado e por ter um bom elenco, teve mais posse de bola. Agora, na posse de bola do São Paulo, né, Raul, você observou que faltava objetividade, faltava velocidade, os caras estavam mal na finalização. O Caleri e o Luciano, que são os 2 maiores jogadores desse elenco, pelo menos nessa partida contra o Sport, já que o Oscar estava de fora. O Lucas também, né? Lucas Moura estava de fora, mas os 2 também estavam mal. Tanto que quando eles foram substituídos, você se recorda, o time melhorou, porque eles estavam mal na partida. Quando eles saíram, o time do São Paulo ganhou mais força, ganhou mais velocidade, agora continuou finalizando mal e o Sport bravamente segurou o 0-0, concordo com você, foi um grande resultado. O Sport ainda teve uma chance com o Lene Lobato ali no finalzinho do jogo, né? Mais ou menos no finalzinho. Se bem que achei que o Lene Lobato não tenha entrado tão bem, mas ele foi protagonista de um bom lance do time do Sport. E o time do São Paulo, na pressão que exerceu, só teve um grande momento, um momento realmente que deve ser levado em consideração, que foi aquele lance do Luiz Gustavo, ele dentro da área mete uma bola na trave, né? Mas no geral o Sport segurou bem, fez um jogo seguro, fez um jogo inteligente, acho que valeu a estratégia do técnico Pepa dessa feita. É verdade, o Pepa elogiou o desempenho do time, disse que foi importante esse resultado de empate fora de casa. Falou também de alguns jogadores que estrearam, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, alguns jogadores que começaram o jogo como titulares. Então, foi uma avaliação positiva também feita pelo Sport. A verdade é que foi um resultado positivo. Agora, quem não gostou foi o torcedor de São Paulo, né? Não. Você viu que estrondosa vaia no final do jogo, tanto para os jogadores como para o Luiz Zubeldia, cara. Impressionante, né? Aquela vaia é muito comprometedora para o elenco e para a comissão técnica. O próximo compromisso do Sport vai ser contra o Palmeiras. O jogo é no domingo. Domingo próximo, 18h30, né? Próximo domingo, 6h30 da noite.
E é um Palmeiras que é badalado, é um gigante do futebol brasileiro em termos de elenco, mas que vem pressionado pela sua torcida. Vem pressionado porque vem se atropelando aí nos jogos, né? Perdeu o Campeonato Paulista, empatou com o Botafogo na estreia. A partida contra o Botafogo terminou em 0-0, muita crítica ao técnico Abel Ferreira, ao elenco. Ataque não está fazendo gol, estão reclamando muito do Palmeiras, né? Então o Sport tem que tirar proveito desse momento em que esses times estão meio que desarrumados. Talvez seja o melhor momento da temporada para enfrentar o Palmeiras. Esse é o momento, porque quando eles engrenam lá na frente fica mais difícil. Tem que ser esse momento. Vai ser a estreia do Sport dentro de casa, no Campeonato Brasileiro da Série A, mas antes tem a final contra o Retrô. Mas antes da gente falar da final contra o Retrô, o Kaique França, goleiro do Sport, deu uma entrevista na tarde de hoje e detalhou um pouco mais como foi a visão do elenco para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, o empate contra o São Paulo. Ano passado foi bastante trabalhoso, foi necessário muito sacrifício para a gente conseguir o acesso à Série A, né? O clube já vinha em busca disso há alguns anos e a gente conseguiu isso, então a gente sabia da dificuldade que a gente ia encontrar pela frente, mas eu acredito sim que a gente fez uma boa estreia, o time se comportou muito bem dentro daquilo que foi proposto, conseguimos um ponto importante, até por ser fora de casa, né? E pontuar no Brasileiro é sempre importante, então eu vejo sim de forma muito positiva essa estreia aí, a equipe, enfim, no geral. Eu acho que a gente sai de lá com um ponto importantíssimo. E o goleiro Kaique França falou também do tempo curto de preparação que o time do Sport vai ter para o jogo de volta da final na quarta-feira diante do Retrô. Vamos ouvir. Olha, é um pouco repetitivo, mas a gente sabe que principalmente esse primeiro semestre tem bastante jogo seguido de jogo. Se eu não me engano, a gente teve 1 ou 2 semanas cheias só até o momento. Acredito que uma só. Não dá para você pôr muita coisa em prática assim no treino, é mais ir adquirindo minutagem com os jogos e tudo mais, então a gente tem apenas 2 treinos aí para final, só que a gente veio de um jogo que foi sofrido, que a gente tem que correr muito, que a gente batalhou muito, então é descansar também o possível que dá, descansar a cabeça, porque a gente tem pouco tempo para trabalhar para essa final, mas a gente tem todos esses jogos que a gente disputou até o momento que nos prepararam muito bem para esse momento. Muito bem, tá então o Kaique França. Falando da final, Edinaldo, o Sport já divulgou a parcial para o jogo da quarta-feira. Mais de 18 mil ingressos já foram vendidos, então a expectativa é de casa cheia, é que a torcida compareça à Ilha do Retiro para o Sport lutar por esse título estadual. O Sport, como todo mundo sabe, tem a vantagem no placar, venceu por 3-2 o jogo de ida. Joga por empate. Mas o que preocupa é a questão das lesões, os jogadores que estão no departamento médico. E tem um fato novo aí. O Igor Cariús, no jogo contra o São Paulo, ele tomou uma bolada no rosto e saiu de ambulância. E pelo protocolo de concussão da CBF, ele tem que ficar 5 dias afastado de jogos. E isso significa dizer que ele não joga na quarta contra o Retrô. Só que o reserva imediato, que seria o Dalbert, também está no departamento médico. O Dalbert está num tratamento de uma lesão na panturrilha da perna direita. Mas o Cariús está fora do jogo da quarta. Isso. Ele não vai ter nem Cariús, nem o Dalbert. São 5 dias que são exigidos no caso de concussão, né? Isso, é um protocolo da CBF. Então não vai ter esses 2 laterais. O que eu acredito que ele pode fazer é colocar o Chico. Não acredito que ele vai usar alguém da base numa final, num jogo importante desse, logo de cara, contra o Retrô. Então acho que ele improvisa o Chico no lado esquerdo, mas o que se tem de fato é que Cariús e Dalbert são desfalques. O Sport também tem no departamento médico Titi Ortiz, mas Titi Ortiz já está no processo de transição física, depende aí do tempo de recuperação dele, como é que vai ser esse processo, para ver se ele fica à disposição pelo menos para ser relacionado para quarta-feira ou não. O Atêncio também está em processo de transição física, mas o Paciência está num tratamento de uma lesão muscular no quadril direito. Então o Paciência deve passar mais um tempo fora. Essa é a atualização do DM do Sport, visando o jogo de quarta final contra o time do Retrô na ilha. Valeu, Raudinei. Valeu. Pronto, torcedor rubro-negro acaba de acompanhar aqui dentro do Bola Rolando a segunda-feira rubro-negra.